Reportagem especial dessa noite. Brioprintagem cardíaca, o coração em 3D, que vai revolucionar os transplantes de órgãos. Suas estruturas são feitas a partir das células do próprio paciente. Uma inovação das ciências, tecnologia e saúde. Bom dia! A nossa reportagem especial de hoje mostra como pesquisadores estão utilizando tecnologia de impressão 3D para criar tecidos cardíacos capazes de bater e funcionar como um coração real. Bom dia! Em destaque hoje, o avanço na engenharia de tecidos cardíacos. Bom, um estudo recente revisa os principais desafios e oportunidades na construção em laboratório de parte de um coração humano, que visa tratar doenças cardíacas, que até hoje em dia é uma principal causa de morte no mundo. Agora eu repasso a palavra para a nossa repórter externa, Maria Eduarda. Boa tarde. O senhor conhece a técnica de bioprintagem? Não conheço. Assista ao nosso jornal BMF News essa noite. Cientistas estão utilizando a técnica de bioprintagem para criar tecidos cardíacos que imitem tanto a função quanto a estrutura do coração humano, trabalhando para superar a incapacidade do coração de se regenerar após danos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa jornalista externa, Jéssica. Bom dia! A estratégia é utilizar a bioprintagem 3D com bioinks, que são misturas de células vivas e hidrogéis, com o objetivo de imitar o músculo cardíaco. Após a impressão, o tecido passa por um processo de amadurecimento em bioreatores, recebendo estímulos elétricos e mecânicos. No entanto, o grande desafio está na alta complexidade do tecido, que com a impressão há a necessidade de uma exatidão na geometria, para que possa ter uma sincronização das contrações do coração. Agora vamos entender um pouquinho melhor com os pesquisadores. A bioprintagem consiste em imprimir camadas de células vivas juntamente com camadas biomiméticas para formar tecidos que se assemelham aos naturais. O foco é juntar duas frentes principais: a arquitetura do coração, como por exemplo fibras musculares organizadas, vasos sanguíneos e matriz extracelular, e a sua atividade funcional, como por exemplo a contração e a condução de sinais elétricos. Já existem PETs cardíacos e modelos de ventrículos, porém ainda muitos desafios pela frente, como por exemplo a vascularização e a maturidade celular. Nós acreditamos que a bioprintagem está bem avançada, porém há um longo caminho pela frente para levarmos às práticas clínicas, por conta dos desafios citados já anteriormente. Olá, boa noite. Eu vou falar mais um pouco com vocês sobre a bioprintagem cardíaca. Lembrando que o nosso coração, ele é uma estrutura com 4 câmeras, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Ele é independente, ele não precisa de outros órgãos do corpo para poder funcionar. Por quê? Porque ele tem um marca-passo, células que conduzem impulsos elétricos que deixam o coração bater sozinho. Exatamente, o coração, ele é um órgão que ele bate sozinho, ele bate de forma autônoma. Além de bater de forma autônoma, esses marca-passos, eles favorecem com que o coração ele tenha o seu ritmo correto e esteja a sua função, a sua coordenação, porque todas essas câmeras ela tem que se abrir e fechar de uma forma coordenada para que haja pressão suficiente para o sangue chegar em todas as partes do nosso corpo. E quando se fala na impressão 3D no coração artificial, o grande desafio tem sido esse: como essas células elétricas vão conduzir esse impulso elétrico, apesar de elas já estarem sendo testadas em tanques que colocam soluções nela, que elas começam a produzir esses impulsos de forma autônoma. A partir do momento que elas vão para dentro do coração e que esse coração vai ser transplantado, né, vai ser implantado, na verdade, numa pessoa, ou inicialmente os testes em animais, como que esse coração vai ser viável, como que esses batimentos vão ser viáveis, se há riscos desses cardiomiócitos falharem. Então, esse é o desafio número 1 na questão do coração artificial, a viabilidade dos impulsos elétricos dos cardiomiócitos. E a outro impedimento, né, outra questão que está sendo trabalhada também é sobre como que internamente essas células serão alimentadas.
Lembrando que o nosso coração, ele transporta sangue para todo o corpo, porém, ele também precisa de sangue para se nutrir. E esse sangue, ele vem através de pequenos vasos sanguíneos, que são os capilares. Hoje em dia, as máquinas projetadas para impressão 3D da bioprintagem cardíaca, elas são muito eficientes, mas elas são eficientes na estrutura mais, como eu posso explicar para vocês, na estrutura maior, né? Os detalhes, as pequenas impressões, tipo esses capilares, as máquinas ainda estão sendo programadas para fazer. Enquanto essa programação não acontece, esse coração artificial, a parte interna dele, ele não consegue receber o sangue para nutrir essa célula. E a partir do momento que essa célula não é nutrida, ela acaba também morrendo, né? Uma célula morta. Outro fator também sobre o coração artificial é que os pacientes, eles terão menos risco de rejeição do órgão. Por quê? Porque o coração artificial, ele tem como base ser feito através das células do próprio paciente. Então, se coleta sangue ou amostras de pele do paciente, essas amostras são projetadas, né, para que virem células tronco. Essas células tronco vão se transformar nos cardiomiócitos, e esses cardiomiócitos, junto com um líquido viscoso, vou colocar assim para vocês entenderem de uma forma mais fácil, seria um líquido gelatinoso, ou algum alginato, ou mesmo colágeno, ele é misturado a essas células, e as máquinas, elas fazem a impressão desse material, dessa mistura gelatinosa que contém essas células. Quando é feito essa impressão é feita em camadas, e ao final você tem a estrutura cardíaca, você tem um coração pronto em formato 3D. Por que não acontece a rejeição ou diminui os riscos da rejeição? Porque foi usada a célula do próprio paciente. Outro fator também é que esse coração artificial, além de ser usada a célula do paciente, ele previamente foi feita uma tomografia ou uma ressonância magnética, né? Um exame de imagem desse coração, para que ele possa se encaixar dentro do paciente igual ao coração do próprio paciente. Então, anatomicamente, esse coração vai ser igual, não vai correr risco de ser maior ou menor, ou de ter alguns corações, né, normal, eles têm algumas anomalias, ele tem algumas diferenciações que não são malignas, são próprias do coração, né, são genéticas. Então, quando você imprime esse coração baseado no seu próprio coração, você consegue evitar essas falhas, né, ou essas deformidades. Espero que vocês tenham gostado, entendido mais um pouco sobre a bioprintagem, a importância desse projeto, principalmente as pessoas que precisam de um coração, e os fatores de risco, que são em relação ao funcionamento, né? O principal é o funcionamento e a nutrição desse novo órgão que será transplantado. Obrigada, meninas, pelo convite e até mais. Para os pacientes e para a comunidade médica, esses avanços são promissores, mas ainda é necessário cautela, pois ainda é uma tecnologia em desenvolvimento. Os próximos passos envolvem o amadurecimento dessa tecnologia, testes de segurança e funcionalidade para que essa renovação na cardiologia seja real. Uma tecnologia que une ciência, engenharia e esperança.